Olha, o presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que impedia a União de editar normas sobre pesca. Então, vamos conversar agora com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife, para entender melhor como que essa medida afeta as atividades pelo país. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Kalina. Bom dia. A conexão com o secretário está travando. A gente vai tentar restabelecer a conexão para entender melhor como que essa suspensão aí dessa decisão que impedia a União de editar normas sobre pesca pode influenciar aí nas atividades. Daqui a pouquinho a gente conversa então com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife. Já estamos conectados com ele? Secretário, me ouve bem? Ouço sim, Kalina. Bom dia também, William. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Feliz ano novo a todos os nossos espectadores. Obrigada, secretário, para você e para a família também. Bom, então eu quero entender melhor como que essa medida aí pode afetar as atividades de pesca pelo país. Olha, na verdade, o ministro Humberto Martins fez uma correção, fez uma justiça a uma ação que foi proposta em 2019, onde o Ministério Público decidia, contrariamente ao que diz a lei, o novo decreto do presidente Bolsonaro, de que a autonomia da gestão da aquicultura e pesca nacional tivesse dividida entre Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Então, eles entraram lá em 2019 com uma ação propondo que todas as ações da Secretaria de Pesca precisaria de um aval do Ministério do Meio Ambiente. E agora, logo depois do Natal, o TRF4 acabou julgando isso como procedente, contrariando inclusive as leis vigentes, foi proposto lá em 2019, e isso paralisava, Kalina, completamente todas as funções da nossa secretaria, prejudicando os pescadores, as licenças de pesca, enfim, todas as atividades pesqueiras do Brasil ficariam, então, prejudicadas e com mais burocracia, dependendo do ok do Ministério do Meio Ambiente. O senhor poderia falar dos avanços nessa pasta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Nós temos, por exemplo, o rastreamento por satélite das embarcações pesqueiras no Brasil. É uma coisa que a gente pouco fala, mas é de extrema importância justamente para a gente controlar esse tipo de atividade. É verdade, William. Nós fizemos um acordo internacional onde o Brasil vai incluir mais embarcações num sistema de rastreamento. O que significa isso? O Brasil tem hoje 8 mil, quase 9 mil quilômetros de costa. Muitas dessas embarcações, quando vão pescar, eles acabam não tendo contato com a Marinha do Brasil, em caso de emergência, ou mesmo olhando, protegendo as nossas águas contra invasões internacionais. Então, nós fizemos um acordo internacional de forma que pudéssemos popularizar, baratear essa tecnologia para pequenas, médias e grandes embarcações. Já estamos implementando, tivemos inclusive reconhecimento internacional recentemente na COP, citaram essa ação do Brasil como uma ação não só de sustentabilidade, porque nós passamos a monitorar esses barcos, onde eles pescam, como pescam, se estão respeitando as espécies, etc., mas também para salvaguarda da vida humana desses pescadores e também para a proteção das nossas fronteiras marítimas. Então, foi uma grande evolução aí no governo do presidente Bolsonaro e que vai, logicamente, beneficiar não só a natureza, como os nossos pescadores e proteger as nossas águas, ajudando a Marinha nesse monitoramento desse grande território marítimo que nós temos. Agora, secretário, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público com uma retrospectiva de como foi o setor em 2021, qual a perspectiva agora para este 2022, está em ascensão a cadeia produtiva? Conta mais para a gente. Kalina, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, nós vemos que o Brasil ele é um grande produtor de proteínas suínas, de aves, suínos e bovinos. Nós somos um dos maiores produtores dessas proteínas. Quando falamos de pescados, Kalina, infelizmente, o Brasil segue como um grande importador de pescados. Logicamente, algumas espécies, Kalina, William, como bacalhau, que vem de águas gélidas lá nórdicas,
ou mesmo do salmão, que vem ou do Chile, ou também lá da Noruega, esses peixes nós vamos continuar importando porque não conseguiríamos produzir nas nossas águas nem capturá-los. No entanto, as políticas ao longo de 30 anos, essas políticas muito agressivas e vendo a pesca como uma atividade muitas vezes criminosa, e falta de políticas públicas, de financiamento, de investimento, acabaram levando esse setor brasileiro, que é um grande potencial, né, devido às águas que nós temos a maior ictiofauna do mundo, ou seja, nós temos o maior número de espécies do mundo e isso ainda não se tornou uma realidade para o produtor brasileiro, para o consumidor. Então, nós temos feito uma série de políticas públicas, por exemplo, parcerias com a Marinha do Brasil, investimentos pela Caixa Econômica Federal, modernizando o sistema, desburocratizando, revisando legislações que eram da década de 70, e isso tem se convertido, sim, num crescimento mais ou menos de 2019 para cá, de 5% ao ano da nossa produção. Então, nossas expectativas para 2021, para o brasileiro comer mais peixe, o brasileiro quer comer mais peixe, mas acaba se tornando uma proteína cara, justamente porque nós importamos muito. E aí? No momento que o... Sim, perdão. William. Não, eu que peço desculpa ao senhor, eu que fiquei muito ansioso aqui, porque quando o senhor fala do preço do peixe, essa é a reclamação do brasileiro, com um litoral enorme desse, e eu percebo, quando eu entro no site do Ministério da Agricultura, da Pesca, é justamente uma tentativa de educar e cadastrando, por exemplo, os pescadores, o profissional ou não. Por exemplo, tem um plano para a retomada sustentável da atividade de pesca de arresto no Rio Grande do Sul. Então, assim, existe uma grande campanha de educação por parte do governo para a gente tentar aumentar essa pesca de uma forma sem ser uma coisa predatória e baratear o preço desse pescado. Exatamente, William. A única forma que o brasileiro vai conseguir ter melhores acessos ao pescado é se nós produzirmos mais. Se o governo, o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que realmente os governos olharam para todas as outras cadeias produtivas e esqueceram um pouco da pesca. E quando esqueceram da pesca, nós acabamos não produzindo o suficiente nem para nosso próprio consumo, acabando importando. Então, além de revisões de legislação, modernização, flexibilização, nós temos sempre, William, isso é importante que o nosso ouvinte, né, nosso espectador saiba, nós temos uma base de decisões. Então, é um tripé econômico, sustentável, né, de preservação também. Então, econômico, sustentável, dessa forma produzimos mais, sem afetar, né, a natureza, ou seja, sem retirar demais recurso dela, e o que nós não podemos retirar da natureza, nós vamos fazer o cultivo. Vemos que o mundo inteiro já passou de 50%, a produção mundial de pescados, 54% hoje é de cultivo, e o Brasil não explora tanto, né? Agora, com o governo Bolsonaro, por exemplo, que nós estamos flexibilizando a utilização dos nossos lagos de hidrelétrica. Lagos que hoje produzem energia elétrica e que podem também, William e Kalina, produzir pescados para a nossa população. Então, são várias ações que nos dão muito otimismo sobre a cadeia de pescados, de aquicultura e pescados para o futuro. O senhor falou que a gente importa bastante, gostaria de saber de quais países a gente importa mais e se o Brasil chega a exportar também algum cultivo para fora. Nós hoje importamos aproximadamente 1.600.000 toneladas de pescado, vem muito da China, vem do Egito, vem do Vietnã, o pangaços, né, o famoso panga, vem de diversas partes do Chile também, da própria Noruega, e nós exportamos uma parte de pescados que nós produzimos aqui, mas especialmente lagosta e peixes de bico, que é o meca, aquele merlin grandão, né? Então, esses peixes nós exportamos muito para os Estados Unidos. Mas nós, Kalina, é realmente uma contradição. Um país de águas como o nosso, durante tanto tempo, ter esquecido dessa atividade. E realmente o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, tem dado carta branca para que essa realidade mude, não só para nós produzirmos mais empregos, né? Não só para produzir mais pescados, mas também para o brasileiro, né? Consumir mais pescado. O brasileiro quer comer mais pescado, mais camarão, enfim, mais pescado, mais tilápia, mais tambaqui, mais sardinha, mais atum,
mas as políticas públicas ao longo dos anos, justamente, por exemplo, com essa decisão do ministro Humberto Martins, foi enquanto a pesca esteve debaixo do Ministério do Meio Ambiente, e isso era uma jabuticaba brasileira, né? Nenhum país do mundo coloca pesca e meio ambiente na mesma pasta, porque são pastas que acabam se antagonizando, uma quer produzir, outra quer proteger. Então, decisões como essa do ministro Humberto Martins realmente nos dão uma esperança de um futuro melhor para a pesca brasileira. Bom, falando da produção, eu queria fazer uma última pergunta, o nosso tempo é curto, não sei se é possível só fazer um resumo do que aparece no boletim da aquicultura em águas da União de 2020. Qual é o resultado que traz esse boletim para a gente? Excelente pergunta, William. Na verdade, esse boletim já é uma vitória do povo brasileiro, porque o Brasil não tinha estatísticas pesqueiras do que produzia em aquicultura. Então, nós estamos produzindo uma média aí de 600 a 700 mil toneladas de pescados de cultivo. E para o nosso público que não sabe, né, qual é a diferença de aquicultura e pesca? A aquicultura é a atividade de cultivo, né? É onde pega-se piscinas, né, tanques escavados ou mesmo essas águas da União, esses pedaços de águas da União, e o produtor produz, coloca ali pequenos peixes, que são os alevinos, e alimenta com ração, e depois de 5, 6, 8, 10 meses, dependendo da espécie, retira, faz essa despesca. E a pesca é o método tradicional, onde o pescador pega a sua rede, vai no barranco, vai no rio, vai em alto mar e captura. Então, essas duas atividades são de produção de pescados, mas têm características diferentes. Esse relatório que você se refere, William, ele mostra, dá um diagnóstico, um raio-x do que nós estamos produzindo no Brasil e o que nós, enquanto governo, podemos melhorar em políticas públicas. Será que é mais crédito? Será que é flexibilizar mais? Será que oferecer novas espécies para esses produtores cultivarem? Então, é um diagnóstico do que nós temos produzido, o que tem dado certo no Brasil na agricultura e o trabalho de casa que nós, em Brasília, precisamos para que essa atividade se desenvolva ainda mais no nosso país. Bom, conversamos então com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife. Secretário, mais uma vez, obrigada. Excelente domingo para o senhor. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, William. Obrigado, Calino. Feliz ano novo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado pela oportunidade.